Boa noite, irmãos. Estamos aqui hoje para realizar o estudo 5 da lição Características pessoais, o que o presbítero não deve ser. Gostaria de começar com uma oração. Oremos. Senhor nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, ensina-nos, Pai, que esse estudo seja bênção. Ajuda-nos para a oração que eu te faço, sem nada merecer. No nome do teu Filho amado Jesus é que eu te oro. Amém. Texto base, 1 Timóteo 3, do 2 ao 6. Lembrando que o nosso foco hoje é as características que o presbítero não deve ser. Que diz assim a palavra: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. No opróbrio aqui quer dizer grande vergonha pública ou vexame. Nesse texto aqui, como nosso foco é o que o presbítero não deve ser, versículo 3, não dado ao vinho, não violento, não avarento, não seja neófito. O nosso primeiro ponto do estudo é não dado ao vinho. Por que o presbítero não pode ser dado ao vinho? Qualquer vício ou exagero, a certo ponto, ele se torna uma forma de idolatria. É nesse aspecto que o texto quer dizer. O vício ao vinho, como diz lá em Efésios 5,18, que diz assim: e não vos embriagueis com vinho que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito. Ou seja, o texto quer dizer que o presbítero ele tem que ter esse cuidado. Até porque naquela época era muito comum o consumo de vinho. Eles tomavam vinho nas festas como refrigerante, nas festas de hoje. Eles tomavam em festas de casamento, em almoços, na ceia. Só que o vinho excelso, ele causa o alcoolismo, ele causa o vício. Então, o texto diz que o presbítero ele não pode cair nesse vício. Porque esse vício é a porta do pecado, como diz Efésios 5. Leva à devassidão. E não só a devassidão, é a porta de entrada para outros pecados. O alcoolismo é algo que ele abre portas para várias oportunidades para o inimigo agir na nossa vida. Isso é fato e ele não deixa isso. O inimigo deixa muito claro nas situações que a gente vê no cotidiano que o alcoolismo ele não só destrói a pessoa psicologicamente como também fisicamente. Isso é fato. O segundo ponto é que o presbítero não pode ser violento, não violento. Como vimos no estudo passado, o presbítero é aquele responsável pelo amadurecimento da igreja, certo? Como se a palavra presbítero significa ancião, certo? Ancião. Então, se ele é o cara responsável pela maturidade da igreja, aquele que vai ensinar, aquele que é o modelo para os novos convertidos, imagine uma pessoa que vai ser vista por outros, que tem a função de ser modelo, se é uma pessoa completamente violenta, uma pessoa completamente enraivecida, entendeu? Como é que um novo convertido vai se espelhar em alguém assim? O novo convertido vai chegar e vai pensar: ué, mas Jesus disse que temos que ser mansos e humildes de coração. O presbítero, que é aquele que está me ensinando, que está me guiando no caminho espiritual, ele mesmo não é manso, ele é violento. Como a Bíblia diz, é um cego guiando outro cego. O neófito por ser neófito e o presbítero por ser violento. Só o fato de ele ser violento já se sabe que ele não tem experiência na caminhada. Porque uma pessoa que tem experiência na caminhada cristã, ele sabe que a conduta de violência não faz parte da sã doutrina, não faz parte do caráter de Cristo. Esse é o ponto principal.
O presbítero é aquele que tem que seguir à risca, tem que ser na risca, como Paulo deu todas as regras, o caráter de Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então Pedro era presbítero também, entendeu? Ambos tinham Paulo como líder, ou como companheiro apóstolo, entendeu? Então o presbítero tem que ter consciência de que ele é um modelo para aqueles que estão entrando, os novos convertidos, os neófitos, como Paulo chamava. Então é uma responsabilidade muito grande para ele. E por ele ser, não é que ele, o presbítero tem que ser o mais velho da igreja, não necessariamente. A palavra presbítero significa ancião, mas uma pessoa com experiência, uma pessoa que tenha uma longa caminhada cristã, uma pessoa que tem entendimento, que já passou por muita coisa, né? Já está ali com Cristo, já conviveu com muitos cristãos mais antigos, uma pessoa que já tem uma bagagem boa. Então, essa pessoa pode ser um presbítero, entendeu? Claro, seguindo todas as diretrizes do texto, que é o importante. O próximo ponto, que o estudo fala pra gente aqui, é que o presbítero não deve ser avarento, ou seja, ele não pode ser amante do dinheiro. Olha, outra coisa, tudo em excesso pode vir a se tornar uma idolatria. Então, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Claro, porque a partir do momento que você coloca aquilo acima, já se torna idolatria. Idolatria é pecado, entendeu? Pecado leva à morte. Ponto. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Jesus e ao dinheiro. Tudo aquilo em excesso, passivo de se tornar idolatria. Aí é o que eu falo. O dinheiro é necessário, certo? O dinheiro é necessário. Mas amar o dinheiro, aí é excesso. Aí, o que é mais necessário? O que é mais necessário quando se está em jogo a sua alma? Aqui no nosso estudo a gente está se tratando da palavra de Deus. Então, é claro, o dinheiro é necessário, nós precisamos para sobreviver. Mas o estudo aqui estamos falando de coisas espirituais. Então, quando se trata da sua alma, o dinheiro é tão necessário a ponto de amá-lo. Tudo tem que ter um equilíbrio. O presbítero, então o presbítero não precisa de dinheiro. Não. Claro que ele precisa. Ele recebe o salário dele, ele precisa sustentar a casa dele. Mas ele precisa ter o equilíbrio. Ele não pode ser avarento, como diz o estudo. Ele precisa ter equilíbrio. Ele precisa saber que o mais importante, ele está de acordo com a sã doutrina, de acordo com a palavra de Deus, em total equilíbrio, sem dependência de nada, somente de Deus. Esse é o ponto principal. Próximo tópico. Não arrogante. A arrogância é um tema clássico. Aqui no estudo diz: alguém dotado de opinião obstinada pode ser qualificado como arrogante. É uma pessoa voluntariosa que segue seus próprios caprichos, sem reflexão ou sem consideração à vontade dos outros. É aquela questão. Líder e chefe. O presbítero, ele é um líder, ele é o cara que vai te ensinar a doutrina. Ele não pode ser um chefe, aquele que fala, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não é mesmo? O presbítero é aquele que vai te direcionar, é um guia, entendeu? É o seu guia espiritual, como podemos dizer assim, não é? É aquele seu líder que vai te direcionar na sua doutrina, vai te direcionar. É muitas das vezes o cara que vai estar ali para quando você tiver uma dificuldade, você vai correr para ele. Entendeu? Às vezes o pastor tem que focar, às vezes não, o pastor tem que focar na palavra e pastorear. E o presbítero está ali também para, de certa forma, pastorear. Ele vai estar ali para poder te ajudar. Entendeu? Aí como é que um cara arrogante que tem a opinião dele e não aceita a opinião de mais ninguém, como é que uma pessoa assim pode guiar outra se tratando de assuntos espirituais? Da busca a Cristo, no caráter de Cristo, sendo que a arrogância não faz parte do caráter de Cristo. Como uma pessoa assim podemos dizer que pode guiar outra pessoa
Caímos mais uma vez naquele ponto, é um cego guiando outro cego. O neófito por ser neófito e o outro por estar completamente afastado da doutrina. Concorda? Então, a arrogância, o presbítero, ele tem que ser uma pessoa flexível, ele tem que entender que as pessoas têm opiniões diferentes. Claro, isso é normal, mas ele é o cara que ele está completamente respaldado, tem que estar, pela caminhada cristã dele, respaldado na palavra. Então, se ele é um cara respaldado na palavra, ele tem que entender que as pessoas têm as opiniões delas e que ele tem que saber como lidar com elas, como mostrar a sã doutrina para elas sem agredi-las, afetá-las verbalmente ou talvez ofendê-las por alguma coisa. Ele tem que ter esse cuidado. Tem pessoas que se ofendem com muita facilidade simplesmente por você dar uma opinião diferente da delas. Entendeu? O presbítero tem que ter essa sensibilidade, essa doçura de entender, essa inteligência de saber como mostrar a doutrina, o caminho correto, o certo, sem fazer com que essa pessoa, assim, como é que vamos dizer atualmente, se irrite ou se exceda, como tem acontecido muito ultimamente. Concorda? Então, a arrogância é algo que não pode estar presente no caráter de uma pessoa para ser presbítero. Próximo ponto, irascível. Irascível significa aquele que se irrita com facilidade. Aquele crente que é pavio curto, ou crente bomba relógio, que qualquer coisinha, se você se descuidar, ele se explode. Outro ponto, como é que um presbítero, o cara responsável pelo crescimento espiritual de outra pessoa, pode ser irascível? Uma pessoa que se ira, tem raiva com muita facilidade. Não tem como. Irá é pecado? Não. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. Mas é aquilo, não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não fique irado por muito tempo, porque aí você pode dar lugar ao diabo. Entendeu? É aí que o diabo atua. Você não pode deixar essa ira se perdurar. Nós somos humanos, tem aquele momento que você tem aquela ira. Mas você não pode deixar essa ira durar. Você não pode dar campo para o diabo atuar na sua vida. Entendeu? É esse o cuidado que o presbítero tem que tomar. Aqui diz, uma pessoa irascível é aquela que tem explosões súbitas de raiva, de ira, que não sabe controlar bem as emoções fluentes. Normalmente age de maneira precipitada, sem meditar sobre as consequências do falar e agir. Completamente contrário à característica do presbítero. Ele é um cara que tem que ter mente sã e tem que ter equilíbrio emocional. Entendeu? Porque ele vai encontrar de tudo. Ele vai encontrar opiniões diferentes, ele vai encontrar pessoas de atitudes diferentes, pessoas agressivas, pessoas calmas, pessoas com distúrbios psicológicos, ele vai encontrar pessoas de todos os tipos. Então ele tem que ter uma mente sã, ele tem que ter equilíbrio emocional para saber lidar com todos os tipos de pessoas. Afinal, ele é o responsável, gente. Ele que vai ser o cara que vai ajudar no crescimento da igreja, no crescimento espiritual. Ele é o cara que é responsável, ele também apacenta as ovelhas. E digo mais, ele é o cara que também vai buscar as ovelhas, juntamente com o pastor. Ele é o cara que está responsável pelo ensinamento. Entendeu? Esse cara não pode ser irascível. Como é que uma pessoa assim, uma pessoa que se ira com facilidade, se explode, vamos supor, um presbítero, né? Presbítero, vamos dar um exemplo de um cara que esteja completamente errado, vai evangelizar uma pessoa e essa pessoa também é pavio curto. Uma pessoa que se irrita com facilidade. Aí essa pessoa que ele vai evangelizar não acredita em Deus e ela fala uma coisa que ele não gosta. Aí ele se irrita. Aí a pessoa se irrita também. O que vai acontecer? Os dois vão sair na pancada? Que maneiro, né? Um presbítero. Entendeu? Não tem como. Um presbítero tem que ter equilíbrio emocional. Ele tem que ser aquele cara com a mente completamente tranquila em todos os momentos, assim como Jesus. Jesus era mestre nisso. Eu imagino aquela situação da prostituta, saindo um pouco desse irascível, assim, vamos falar de mente calma, raciocínio tranquilo e reações tranquilas. Jesus era mestre nisso. Aquela situação da prostituta que estavam querendo apedrejar ela, né? A multidão lá enraivecida,
todo mundo querendo matar a coitada da mulher. Imagina aquela situação. Eu imagino um pandemônio, uma confusão total, ira para todo lado, raiva, todo mundo enfurecido e os caras provocando Jesus ali. Uma pessoa normal ficaria, caramba, eu vou tomar uma pedrada aqui, eu vou morrer aí agora, o que eu faço? Eu vou sair correndo, o que eu faço? Não, peraí, gente, calma, peraí, vamos resolver, vamos ter calma, baixa essa pedra aí, joga essa pedra aí no chão, por favor. Mas Jesus não. Jesus ele permaneceu completamente calmo, desenhando no chão e só mandou a resposta. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí eu fico pensando, nossa, uma situação daquela, uma pessoa normal, com tanta violência em volta, a raiva, a pessoa não teria capacidade de um raciocínio tranquilo para tomar uma decisão dessa. Jesus era mestre nisso, uma mente calma, uma mente sã, uma mente tranquila. É isso que o presbítero tem que buscar, equilíbrio emocional. Próximo ponto. Não cobiçoso de torpe ganância. Aí aqui no estudo diz o seguinte: apesar da semelhança com a avareza, existe uma ligeira diferença. Aqui encontramos um oportunista pronto para uma chance de ganho desonesto, a fim de satisfazer a própria avareza. Um exemplo emblemático de um líder cobiçoso de torpe ganância é Judas Iscariote. Ele tinha por função cuidar da bolsa dos recursos que sustentavam Jesus e os apóstolos, e também servia de auxílios aos pobres. Ou seja, ele era responsável pelo dinheiro, o dinheiro tinha um destino bom, ele cobiçou aquilo, a torpe ganância. A ganância. Falando de ganância, a gente pode ir muito a fundo nesse tema. O que mais vemos aí, gente, é as pessoas abusarem da fé das pessoas para poder obter lucro com isso. Abusar da fé alheia. Isso é triste demais. Como é que uma pessoa sabe que tem pessoas que confiam nela, tem pessoas que buscam aprender com ela, buscam mais da palavra, mais de Deus, e essas pessoas usam dessa ganância, dessa cobiça por bem material para poder tirar recursos dessas pessoas que buscam a fé. É uma coisa que machuca o coração da gente, porque o evangelho fica denegrido por conta disso. Concorda? Então esse é um ponto muito importante. O presbítero não pode ser cobiçoso, ele não pode ter esse tipo de ganância no coração. Ele tem que saber que o trabalho dele é lançar o arado, é buscar almas, é ensinar, é buscar o amadurecimento da igreja. Ele não pode ter em mente a lucratividade que ele vai ter com isso, ele não pode cobiçar bem material por causa dessa função dele. E essa função dele é uma honra. Ele tem que entender que é uma honra. Então, ele tem que fazer isso com amor, entendeu? De todo o coração. E Cristo conhece o nosso coração, ele tem que ter esse temor, ele tem que saber disso. Próximo tema. Não neófito. Neófito é novo convertido. Aqui diz, literalmente significa recém-plantado. É uma imagem tomada da natureza e aqui se refere aos novos convertidos à fé cristã. Qualquer planta precisa de tempo para fixar suas raízes no solo, antes de produzir frutos. Não se trata de idade do líder, mas de experiência de vida cristã e maturidade na fé. Ou seja, para ser presbítero, tem que ter um tempo de caminhada cristã. Ele tem que ter uma bagagem, ele tem que ter experiência para passar essa experiência. Justamente por isso que ele não pode ser novo convertido. Ninguém que chega na igreja agora pode ser nomeado presbítero. Ele tem que ter uma caminhada, ele tem que ter um tempo, tem que ter experiência com Deus, ele tem que criar musculatura na fé. Compreende? Esses foram os pontos que os presbíteros não podem ser. Não dado ao vinho, não violento, não avarento, não arrogante, não irracível, não cobiçoso de torpe ganância e não neófito. Lembrando, presbítero é uma honra, ele tem que ter isso em mente. Ah, mas são muitas regras para ser um presbítero.
Ah, mas isso aí é complicado, é pesado demais. Não, gente. A questão é, o serviço de presbítero, ele está responsável pelo crescimento espiritual de outras pessoas. Ele vai ser o cara que ele vai se pegar na mão como de uma criança na fé e vai ensinar como se fosse o pai. É ele que é o responsável por isso. As pessoas novas convertidas chegam e tem que olhar o modelo. É o presbítero. É o presbítero. Então, é um cara que tem que ter cuidado com o caráter dele. Ele tem que ser um cara que lidera bem a própria casa. Um cara que trata bem a sua esposa. O cara que é um só, em casa, na igreja, em qualquer lugar. É um cara de caráter irrepreensível. Não pode ser uma pessoa que em casa é uma coisa, na igreja é outra. Não pode. E outra, o presbítero é um cara que não pode ter caráter duvidoso, ele tem que ser um cara de um caráter firme. Tanto que no estudo passado foi dito que o presbítero ele tem o benefício da dúvida, ou seja, se alguém vem com algum testemunho mal com relação a ele, ele tem o benefício da dúvida, tem esse benefício de ter uma análise antes para saber se é verdade, entendeu? Não pode chegar, viu o presbítero tal pecando fazendo isso aqui. Aí o pastor vai chegar, já vai acreditar de cara, não, o presbítero tem o benefício da dúvida, o pastor vai dar o jeito dele para tentar esclarecer essa história. Então, o caráter do presbítero é algo que tem que ser lapidado com muito cuidado. A escolha do presbítero é algo que tem que ser feito com muito cuidado, com a direção de Deus, com muita oração, com muito jejum, entendeu? É algo sério. Gente, esse é o estudo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém?